make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. E aí... E o show dele, pelo que a Jennifer falou, eram 2h30 de show, era isso mesmo? Alguns eram. 2 horas e meia de show? Sim, essa é o que eu lembro. Uau! Imagina, dançando, cantando, coreografia. Tem uma história de bastidor que você lembra? Alguma coisa que deu errado? Porque tudo parecia tão cronometrado, tão certinho, tão ensaiado. Lembrou de alguma coisa? Sempre tem coisa que dá errado em shows. Isso é por isso que a gente fica nervoso, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Houve um ato de mágica que falhou, uma cortina que baixou antes do que deveria. Algumas coisas que aconteceram nos ensaios que poderiam ter sido desastrosas. E eu amo essa história. Tem um braço mecânico que o Michael subia, colocava na plataforma, e esse braço ele se estendia até o público. E quando nós testamos durante o Beat It, algo mecânico aconteceu em que a plataforma virou. Então, com ele em cima? Sim, ele estava lá. E ele tinha algo que ele estava segurando, mas e todo mundo no rádio falando, o chefe está com problemas. Então eles contiveram e colocaram de volta no palco, e eu gostei tanto disso, porque quando ele subiu no palco, ele foi até o microfone e disse, sabe, isso aqui precisa ser consertado, né? Muitos outros artistas iriam ficar muito bravos, mandar a gente embora, mas ele estava muito calmo e muito profissional, porque ele já cantava desde os 5 anos de idade. E, né, com todo esse tempo de estrada, você sempre experiencia coisas erradas. Eu quase caí de cara algumas vezes, eu tropecei. Durante o Black and White, ambos corríamos em cima, corríamos com esse grande ventilador, e depois eu voltava para o meu espaço, e havia sujeira nesse ventilador que ia parar na minha lente de contato, e aí eu virava e estava chorando. E todo mundo, você tá porque feliz? Doía. Não. So emotional. Sim, eu aprendi a disfarçar. Meus olhos então não ficavam muito abertos. E essas são coisas de que o público não tem ideia. Tem uma históa que o Michael contou, Magic on Working Day and Night, que era no Magic. E o Michael Bush contou que o Michael demorou para trocar de roupa, e a banda teve que por muito tempo. Isso também me puxou outra memória, que foi um ensaio antes de irmos embora do Japão. Ele não gostava que pessoas de fora entrassem, porque ele queria que tudo fosse surpresa. E havia um bocado de gente lá, Stu Perry também, e as roupas do Michael, ele estava com as roupas prontas, mas eu tinha que me trocar, e o Michael estava chamando para a próxima música, e aí eu não estava pronta e saí correndo sem sapato no escuro,
E aí eu caí atrás eu caí por cima do monitor e quebrei a guitarra. Isso foi o último dia antes da gente ir embora. Foi a primeira vez que, se você tem o último mau ensaio, você vai ter um ótimo show, era o que falavam. E eu estava perto de chorar. Minha boca estava assim. Isso é muito ruim, muito ruim. Você pode dizer qual foi o melhor show pra você da tua vida? Bom, sim, o Super Bowl. Super Bowl, uau! Aquele sempre se sobressaiu. Foi a única vez em que eu senti que o Michael estava nervoso. Num dos ensaios, ele estava realmente assim, bastante tenso. Eu só posso pensar que a razão, e que era uma razão boa, que não era o público dele, eram fãs de futebol. Eles não iriam conhecer as canções. E ele não estava confortável com isso. Acho que 40, 50 mil pessoas. E o mundo inteiro na TV. Sim, isso foi bem antes do YouTube. Então, pessoas dos outros países ficavam acordadas para ver no meio da noite. E a coisa toda começou... A performance começa... O Michael tá parado. A performance começa com o solo dela. E aí? Qual é essa sensação? Começou contigo... Ah lá. Eu estava me divertindo, porque era tão diferente do que fizemos no tour. Medley colocou mais músicas e era simplesmente uma festona para mim. 1,5 bilhões de pessoas. Quase a audiência que a gente a audiência vai ter, gigantesca. Sim. Incrível isso. E em algum momento, Jennifer, você acha que subiu pra cabeça o fato de estou fazendo a coisa da minha vida, tô realizando meu sonho, alguma hora atrapalhou tua vida isso ou sempre foi tranquilo pra você? Bom, sabe, tem uma coisa psicológica realmente interessante que aconteceu. Sabe aquela coisa tipo, eu sou muito foda, eu sou foda demais, eu toco guitarra com o Michael Jackson. Por muitos anos, eu sempre tive a fantasia de tocar num grande show como esse. Ninguém em particular, mas eu queria tocar para muita gente. E quando vamos para o Japão, nós tomamos um ônibus para o hotel com o Bubbles do Chimpanzee. O Bubbles estava bem na minha frente. Era um champanhe. O que eu queria dizer é que todo mundo subiu para os quartos e eu lembro deitada na cama pensando, aqui estou tocando com no maior show do mundo, e eu achei que eu me sentiria diferente, uma pessoa diferente, mas eu ainda era eu e eu fiz apontada. Eu pensei, eu iria me sentir como um grande astro do rock. But this is amazing. It's amazing. Mas isso é incrível. E hoje em dia, olhando pra trás, Jennifer, o que você pode falar do Michael, assim, se fosse reduzir em uma frase, em uma palavra, a importância dele, o que você poderia dizer para as novas gerações? Ele foi o escolhido. Ele tinha... Eu diria que ele era um tornado criativo. Ele era inovador em tantos aspectos diferentes da arte. O visual, a dança, o canto. E tão incrível em tudo isso. Todos os Jackson 5, todo o talento acabou indo para ele. E ele disse que quando ele estava na cadeira de maquiagem, ele anotava letras, então era um fluxo constante de criatividade. E ele queria deixar as pessoas boquiabertas, fazer coisas que não tinham sido feitas antes, sabe? Sair voando no final do show, num jetpack. Quem faz isso? Ele pensava, o que poderia ser realmente muito excitante, que nunca tinha sido feito antes. Então, aquele vídeo black and white, ele gastou $1 milhão naquela fusão de rostos. Ele esperou... se ele esperasse 10 anos, o software teria custado $35. Usar um filtro no Instagram, né? Anyone can do
that on Instagram. Todo mundo Ai, pode que incrível, fazer isso. Mas no Instagram. eu lembro que cada videoclipe dele era um evento, fantástico. Né? Thriller, putz, um videoclipe, black and white, todo mundo falando. Smooth Remember the Time. Remember the Time, que é o do Egito. Nossa, cara. Cada vídeo era um evento mesmo. Era como se fosse uma estreia de um filme. Blockbuster, né? Numa época que não existia internet, né? E tinha... Os jornais e revistas faziam aquele aquecimento, né? As revistas. Pro ponto alto do negócio. Você fala, cara... Eu vou contar algo muito importante a esse respeito também. O manager, o Frank DeLeo, fazia isso acontecer. A MTV, na época, que era um canal de rock, eles não queriam artistas negros. E então o Frank os ameaçou e disse, se vocês não colocarem Michael Jackson aqui, eu vou retirar meu catálogo inteiro e vocês não terão nada. E é assim que o Michael, então, conseguiu entrar na MTV e se tornou o maior star do universo. É aí que entra a máfia. É mesmo? É bem baixo o negócio. Billie Jean foi o primeiro videoclipe. Foi? Dele, ele já tinha clipes antes, mas Billie Jean foi o primeiro a passar. Na MTV. E estourou de uma forma absurda. Agora, o lance das roupas dele, das trocas de roupa, você tem ideia de quantas roupas num show ele trocava? Eram camadas, né, que você vai trocando e de repente troca a roupa toda. Ele fazia também... Ele fazia assim também. Essa coisa, deixava camadas, às vezes no colo, aos dançarinos e aí usava... Assim. É muita troca. Porque eu acho que é a ideia de remeter ao videoclipe. Ah, tá. Então as pessoas têm uma memória afetiva né? de que aquela jaqueta remete a Thriller. Aquela jaqueta remete a Billie Jean. Aquela jaqueta remete a Beat It. O chapéu, a luva, Smooth Criminal, é o terno branco. Então, essas trocas ele fazia. E aí, é por isso que quando a gente vai montar um show, é como... Não dá pra reinventar a roda, sabe? Às vezes você fala, vou mudar muito na ordem do show. Não tem como, tem um motivo porque você tem que respeitar as camadas. Né? E aí, além das trocas de roupa, tem toda uma questão de como o show segue, né? O Michael, esse momento das crianças que você falou, já é um momento depois de muitos hits. Ele gostava que aquilo viesse como uma mensagem mesmo. Pelo menos eu acredito, a Jennifer talvez possa dizer até melhor do que eu, mas eu acho que tudo tinha um motivo mesmo. E aí as trocas... os figurinos são sempre uma das partes mais tensas do show, porque você tem que reproduzir de forma fiel. Eu penso que o impacto visual, ele é uma coisa que ele captura o público de uma forma muito rápida. A música, você depende, né? O play de cada músico, a minha voz, tem dias que ela tá melhor ou não. E o impacto visual, ele tem... Quando você traz tudo junto, figurino, luz, banda, tudo, isso causa um impacto que você viu lá. A galera gosta, cara. Mas uma coisa que eu não sei se você se deu conta disso ou faz meio naturalmente, mas eu estando na plateia eu vejo e lembro dos videoclipes dele, que você vê que as poses de dança e principalmente as frisadas, a silhueta é muito icônica, assim. Se você apagasse todas as luzes e só pegasse a silhueta, você saberia que é o Michael Jackson. Sim, Michael as poses, entendeu? Não é uma dança qualquer. Aleatório, não. É assim, aquela na ponta do pé. Parecia que a mão, tudo já tava... Ele imaginando que aquilo fosse uma silhueta e você eu não duvido que ele pensasse dessa forma. Não duvido. Eu acho que é assim. De olhar aquilo e falar, não, tá perfeito essa mão, eu vou colocar um pouquinho mais aqui, a luz e... O coreógrafo, né, o Lovell, dividiu comigo que assim... Como que cada fase da vida do Michael, o corpo dele tinha uma linguagem corporal, né? E... O clipe traduz isso. Você está falando de treinamento? Não, de por exemplo, é um pouco de tudo. Se você pegar o período Off the Wall, a dança do Michael era uma dança muito fluida. Gingada. Era quase como uma dança de pista de dança, sabe? Ele era uma dança que ela era fluida, ele sorria e tal. Eu levo isso nas músicas. Quando você pega a coisa já mais... do início dos anos 80, você tem Billie Jean. Billie Jean é uma coisa que ela é completamente musical, ela tem muito de Bob Fosse, ela tem muitas poses e tal. E aí você tem aquele momento Thriller, Smooth Criminal, Beat It, que são coreografias
que são... As pessoas assistem aquilo e é único, exatamente aquilo que foi feito. Então, ao longo dos anos, o corpo do Michael ia se comportando de formas diferentes. E aí, quando eu vou fazer o show, eu busco, de alguma forma, respeitar isso. Entendi. Lógico que ao vivo, quando você tá lá, você se empolga, às vezes você fala, eu dancei... Às vezes acontece, eu falo, me empolguei demais, tô ferrado, a próxima música eu vou desafinar, porque você fala, não devia ter dançado tanto. Eu tava pensando, como que é o lance de dançar e cantar e a voz, você manter ela afinada? Deve ser dificílimo isso. É por isso que às vezes não afina 100%. Por isso que às vezes dá errado, porque a gente não é um robô, né? E a emoção, ela E toma tem respiração, conta. cansaço. O ensaio é o principal e repetir.